Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta quinta-feira com bola rolando lá em São Paulo. O Grêmio que saiu na frente, primeiro minuto de jogo, o Corinthians já empatou. Ou seja, jogo que acontece lá em São Paulo, nesse momento o empate em 1-1, né? O Grêmio precisando dessa vitória, até porque uma vitória tira o Grêmio da zona de rebaixamento. Bom, o Internacional tentando se ajustar e se arrumar, né? Depois de mais uma eliminação que aconteceu na terça-feira, o Inter também numa situação, embora com 5 jogos a menos em relação a muitos aí do Campeonato Brasileiro, mas o Inter precisando se ajeitar e se arrumar exatamente porque tem um jogo, olha, é um jogo extremamente perigoso, né? Contra o Bahia lá em Salvador, na Fonte Nova, no próximo sábado. Nossos Dois Toques, você nos acompanha aqui pela Masper TV, para todo o Brasil, pelo sinal da antena parabólica, canal 575, mas para todo o estado do Rio Grande do Sul, pelos canais 20 e 520 da Claronet. Algumas regiões do estado também na faixa dos 500. Mas também estamos na Rede Sul de Televisão, na Três Passos, na Desto TV e aqui, né, no Pou Stream, nossos estúdios aqui no Shopping Total. Bom, pelas plataformas digitais, você nos acompanha em qualquer, né, lugar do mundo, aonde você estiver, e pelo canal do Dois Toques, né? Tome nota aí, Dois Toques, né? O numeral Toques Cadu Oliveira, e aí você vai lá, né? E se inscreva para que você tenha aí a qualquer hora do dia e da noite, ou seja, o nosso Dois Toques, o nosso programa. Que você nos acompanha sempre de segunda a sexta-feira. Nosso Dois Toques para CIMER, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, nossa força é tradição com a Masal, né? GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, instituição genuinamente gaúcha que nos orgulha a todos nós. Olha, estará completando esse ano 111 anos, então é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Nossos Dois Toques também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros da Assistência Financeira e Previdência, que é o patrocinador oficial, o pilar do São José, que está aí numa situação extremamente, né, delicada, incômoda, que é o lanterna da Série C do Campeonato Brasileiro, com apenas 5 pontos, ou seja, situação aí que, olha, vai precisar talvez até de um milagre para que o São José consiga sair dessa situação para se manter na Série B do Campeonato Brasileiro. Situação idêntica também à, né, do Caxias, que é o vice-lanterna na Série C do Campeonato Brasileiro. O Ipiranga de Erechim tem feito aí o melhor entre os gaúchos, até porque está na 8ª posição, e se mantendo entre os 8 primeiros, estará disputando aí nos jogos de mata-mata a possibilidade de o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Nossos Dois Toques de hoje, para falarmos do Internacional e a derrota de ontem do Juventude também, né? Uma derrota por 2 pênaltis aconteceram contra o Cruzeiro lá em Belo Horizonte, né? Também projetarmos aí, ver o que o Internacional pode fazer ou o que terá que fazer, né, para sair dessa situação aí extremamente complicada, dizer que o Inter está em crise, sim, né? E vamos acompanhando esse jogo do Grêmio, que nesse momento vai empatando, né? Saiu vencendo, 1 minuto de jogo, o Grêmio vencia por 1-0, depois o Corinthians empatou e vamos aí se encaminhando mais para o final da primeira etapa, nesse momento, um empate, o que não é ruim, vamos deixar bem claro, né? Evidentemente que a vitória seria o ideal, seria o principal, mas o empate, né, por toda a situação lá, também não será um mau resultado, embora a vitória tiraria o Grêmio, né, dessa zona de rebaixamento. Então, comigo hoje, começando lá pela ponta, Estevão Rodrigues, Giovanni de Oliveira. Se é Oliveira não precisa dizer mais nada, se Oliveira é bom, né? E aqui completando o nosso time de hoje, o grande conhecedor de futebol, Ernesto Guedes. Eu vou começar contigo, Ernesto. Olha, essa situação do Internacional, né, se sabe que é uma questão que passou pelo CUDE, planejamento, direção, embora não dá para falar, porque os jogadores que chegaram no início do ano, todo mundo bateu palma, né? Pelos reforços que vieram, é que eu tenho dito aqui sempre. Não é a imprensa gaúcha, não. A imprensa do centro do país dava o Internacional como um dos favoritos, saiu o título do Campeonato Brasileiro, pelos reforços, pelas contratações que chegaram. Só que esses jogadores não estão entregando absolutamente nada, né, da expectativa que se tinha e do que se esperava.
Aí o estado anímico, situação também dessa tragédia climática, logística, enfim, né? Treinador, desgaste com o Cudê, com o grupo de jogadores. O Roger assumiu 6 dias aí, não dá para exigir do Roger nada, né? Em 6 dias, acho que é humanamente possível fazer. Mas o Inter terá agora, com essa desclassificação, ou seja, jogos somente final de semana, não tem mais Copa do Brasil, não tem mais Sul-Americano, e aí o Roger vai ter o seu tempo, né? E aí também terá que ser rápido para ajustar esse internacional e arrumar esse internacional. Ernesto, tu que é um grande conhecedor de futebol, deve ter vivido situações como essa, subindo clubes em momentos complicados, decididos. O que tem que ser feito nesse momento? Que se vê um internacional, olha, um time desarrumado, um time animicamente batido, um time fisicamente mal. Teve uma mudança de comissão técnica, né? Mas, como eu disse, o prazo é curto e tem que ser de maneira rápida. Mas o que tem que ser feito nesse momento, se é, né, Ernesto, o que precisa ser feito? Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos aqui, prazer estar aqui. Olha, Cadu, o que tem que ser feito não foi feito. Bom, pois é, mas agora a questão vai ter que arrumar, né? Então a gente tem que ter uma análise que o Internacional é reflexo daquilo que fez. E como consertar isso, se esses que não souberam fazer não vão aprender a fazer. E não vai ser um treinador, por melhor que ele seja, pegar um clube sem nenhuma estrutura diretiva, de gestão, de comando, não? Então tu não tem voz. Então os jogadores se sentem hoje desprotegidos, o treinador é desprotegido, não? E fica à mercê do torcedor. O episódio aquele, no último programa, quando o Cudê saiu, eu estava aqui sentado. E quando ele saiu correndo, eu disse o quê aqui? Vai se demitir. Que, na verdade, ele se demitiu. E o Patrick e os outros jogadores tiveram uma postura de qual poucos, e eu acho que ninguém falou. O Patrick recolheu todos os jogadores para dentro do campo, não deixou ninguém entrar no vestiário. Aquilo já era um sintoma que os jogadores não queriam entrar exatamente para não se confrontar com o poder. E eles ficaram ali. Quando ele entrou abaixo de vaia, o que os jogadores do Internacional fizeram? Aplaudiram a torcida. Quer dizer, disseram assim, vocês têm razão. Só que esses atletas hoje, e assim é o Grêmio igual, eles não têm uma capacidade de treinamento que possa recuperá-los. Então, tu tem que ter uma infraestrutura necessária para que o treinador tenha um espaço de tempo de fazer o treinamento. Só que o espaço agora é curtíssimo, né, Ernesto? E a cobrança para cima do Roger está sendo grande. Mas vamos lá. E não dá para culpar o Roger de nada. Não. Isso aí não culpar, não. Todo cara que assume um clube, ele tem responsabilidade. Sim, mas 6 dias não treinou. Ele, quando ganhou com o Juventude, ele fez uma descritiva de como ele fez, porque ele conhece o time internacional, botou aqui, fez ali, e quando chegou aqui dentro, desconheceu o Internacional. Não, ele diz que até conhece o Internacional. Uma coisa é conhecer externamente, outra é o problema de vestiário. O Mano tinha muito menos enfrentamento com o Fluminense e pegou um ambiente pior em termos de resultado. Só que a diferença do Fluminense para o Internacional é a gestão do clube. Tá bom, mas olha. Mas, Ernesto, eu acho que o problema do Internacional é estrutural. Eu falei de estrutura. O presidente do Internacional é um político que está lá investido no cargo de presidente, administração catastrófica de vestiário. Mas o que eu estou falando aqui? Sim, eu estou referendando. Eu peguei o Grêmio lá, com 4 meses de salário atrasado, certo? Sem time, sem nada. E a primeira afirmação que eu fiz, qual foi? Que eu ia ganhar. O primeiro jogo eu vou ganhar. Mas tu falasse uma coisa dos jogadores. Mas ganhei. Que não entraram pro vestiário junto. Cabe ao treinador parar de filosofar.
Entendeu? Porque esse negócio que tu vai, que dos 2 terços, que me tiraram pela linha de impedimento que o Roger estava fazendo, isso não resolve nada. O futebol é muito mais simples do que estão complicando. O futebol tem 2 momentos, atacar e defender e terminou. Se tu sabe quais são as condições, porque o mínimo e da capacidade de um treinador que tu busca naquele momento, ele não podia ser eliminado pelo Rosário Central, que é muito ruim. Agora, professor, desculpa. O Cadu está falando bastante na questão dos 6 dias. Eu acho que dentro desses 6 dias a gente precisa também fazer uma análise de como foram esses dias. Antes do jogo do sábado, do jogo anterior ao Rosário Central, o jogo pelo Campeonato Brasileiro, que ele perdeu, me sumiu agora. O Inter Perdeu para o Botafogo. pro Botafogo, isso. Perdeu pro Pelo Campeonato Brasileiro. No Rio de Janeiro, por 1-0. Fora de casa, num primeiro tempo horrível. Não jogou nada. E o Roger ele fez uma leitura do jogo, entendeu? O segundo tempo do Inter foi melhor, não conseguiu superar o Botafogo. Do jogo do Botafogo no sábado pro jogo contra o Rosário na terça-feira, o Roger teve um dia de treinamento, né? Porque o Inter jogou na noite de sábado, voltou para Porto Alegre no domingo, e a gente com essas condições que a gente sabe que estão difíceis de transporte, de voo, de tudo, treinou na segunda e jogou na terça. Então é muito difícil. É muito difícil. É mais trabalhar com o estado anímico e o internacional, porque eu disse isso aí até após a vitória, no dia de ontem. Eu não vi falta de vontade de jogadores do internacional. Eu não vi isso aí. Eu vi, não que não quisesse, eu vi um estado anímico. Eu vi um time ansioso. Sim, isso aí é uma questão emocional. Agora, mas o emocional, o treinador de futebol é o elemento fundamental para fazer isso. Eu nunca entrei dentro de um clube fazer discurso para jogador, falar bonito para jogador, dizer que eu entendo, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer. Não, vai estar lá com eles, assim como eu fiz em todos os clubes, de qual o problema. E quando eu cheguei no Internacional, dei até um questionário e deixei livre para que eles pudessem responder com Tafarel. Quem era o teu presidente da época? Quem? Quem era o teu presidente? Não, meu presidente não existia. Eu tinha um vice-presidente chamado Frederico. Bom, mas agora tu chegaste num ponto importante. Frederico Agora chegamos num ponto importante, porque todo mundo sabe que vive futebol, presidente é gestão. Não tem nada a ver com futebol. Não tem nada. Agora, se tu não sabe, ou seja, delega poder, até porque a interferência do presidente, o presidente não pode estar no vestiário todo dia, como está o seu Alessandro Barcelo e como está o seu Antônio Brum. Né? Hoje, para que os presidentes mandem. Eu acho que aí tu pode me auxiliar nisso. Ou seja, porque o jogador, né, Ernesto, ele vê. Quando ele olha, e diz assim, não sabe nada. Eu vou dar uma razão para ele e uma razão para ti a respeito do Roger. Tá? Vamos deixar assim. Porque eu acho que qual é o simbolismo que existe da figura do Esporte Clube Internacional e de representação dentro do vestiário? Essa é a grande questão. Qual é a liderança que existe dentro do Internacional hoje? Tu vê isso dentro de casa. Aliás, tu vê dentro de coisas e que eu venho criticando há horas. Não tem. Há horas eu venho dizendo aqui. Porque o Internacional não tem absolutamente nada. A primeira atitude que eu viria de um clube de futebol correta foi no dia do episódio do Magrão com o Ener Valencia na beira do campo. Que deu uma atitude... Não tem explicação. Se tu toma o pé daquilo, nada aconteceria. Então, aí, isso tudo ninguém viu. Aí, o cara desses, ele não vai ter dentro do vestiário, porque se é mais ou menos parecido que tu me ofende aqui nos microfones, depois tu me pega ali fora. Pô, Ernesto, tu me desculpa. Ninguém ficou sabendo que tu pediu desculpa. Entendeu? Quer dizer, a atitude de quem lidera, ela não pode ser de agressor. Mas, Guedes, se não tiver o presidente ou vice-presidente que segure o grupo, vou engolir o Roger. Vou engolir o Roger. Aprenda alguma coisa. Eu vou te ensinar uma coisa. Então, deixa eu fazer um ponto, até porque está encerrando aí o primeiro tempo do Grêmio. Teve um acréscimo até de 8 minutos, né? Mas deixa eu intervalo que a gente possa depois voltar e falar do jogo do Grêmio também.
Olha, tudo que você precisar em termos de imóveis, você tem na Central de Imóveis com o Domênico, tudo isso aqui para lhe dar assessoria o que você precisa. Então, eles contratam telefone convencional, celular, que serve de WhatsApp, no bairro História, em Porto Alegre, na Cidade Baixa, na Rua José do Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe. Olha, qualquer imóvel tem telhado. Qualquer tipo de problema que você ter, venha ter, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição, está aí o telefone para que você resolva qualquer tipo de problema. Atende todo o estado do Rio Grande do Sul. Revisão do seu carro, na Casa Pneus, 60 anos de qualidade. Olha, melhor qualidade que você tem lá para a revisão do seu carro é aquela promoção permanente, que é exatamente para a troca de pneus. Avenida Ceará, 1055, se você quer agendar, está aí, 51, código de área 33424245. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo dando sequência ao nosso 2 Toques desta quinta-feira. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim. Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho. Pronto, vai sim. Zafari. Economizar é comprar bem. São a seco feita com steel frame e 40% dela acontece fora da obra. Mas é resistente? Muito mais resistência, pois usamos aço e placas cimentícias. Elas duram de 300 a 400 anos. Umidade, mofo, trincas e movimentações não fazem parte do nosso vocabulário. Construção mais leve, mais rápida e muito mais eficiente. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Pensar no futuro é sempre o melhor plano. E para isso você pode contar com o GBUX. Uma entidade centenária que oferece planos de pecúlio e seguros de vida com multicoberturas, opções de serviços de assistência, além de uma rede de convênios para cuidar bem de você e de quem você ama. Acesse gbux.com.br e encontre a unidade GBUX mais próxima. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. A Clique já produziu para mais de 500 escritores e editoras. Produzimos a quantidade que desejar com entrega express. Consulte nosso parcelamento de até 5 vezes. Visite nosso site e faça já o seu pedido. Clique Impresso. Você idealiza, nós realizamos. Estamos de volta com o nosso 2 Toques, nossos 2 Toques desta quinta-feira. Vamos encaminhando para o finalzinho do primeiro tempo lá em São Paulo. O Grêmio vai empatando com o Corinthians em 1-1. Nosso 2 Toques de hoje com Ernesto Guedes, Giovanni de Oliveira e Estevão Rodrigues. Olha só, preste atenção nesse recado importante da Unimed. Força, carinho e esperança, cuidado. Cada sorriso transmite sentimentos que fazem a diferença para outras pessoas voltarem a sorrir. Cuide bem do seu com Unimed Odonto. Plano sem comparticipação, ampla rede credenciada, atendimento de urgência e emergência e muito mais. Aponte o celular para o QR Code que está aí na sua tela e saiba mais. Contrate agora mesmo para que você e sua família. A contratação é 100% online. Não é necessário
ser cliente de outros planos Unimed. Unimed Odonto, um sorriso leva a outro. Cuide bem do seu sorriso, contrate Unimed Odonto. Tá aí. Bom, vamos lá, o Grêmio está empatando, repetindo aí, finalzinho de primeiro tempo, Internacional. E é um jogo extremamente complicado, né? Essa pressão, né? Você vai ver isso aí. Olha, tu vem contra um Bahia, Fonte Nova lotada, tinha os 3 últimos jogos, 2 derrotas e um empate de ontem, né? A cobrança de exigência vai ser grande. O Internacional, além dos seus problemas, vai enfrentar uma equipe também, né, ferida por esses 3 últimos jogos. Tu te lembra quando deu todos esses problemas? Qual era o choro maior de todo mundo? E que aqui também eu falei isso. Os jogadores queriam voltar para jogar nas suas casas. Só se queixavam por isso. E eu disse assim, mas o Internacional, se jogar fora é melhor, porque a torcida não vai dar condições para que eles tenham o direito de errar. Porque já está esgotada a paciência do torcedor em relação. Isso nada foi tratado, porque não tem um gestor para ter inteligência, capacidade de ter percepção de falar desse assunto. Que esse era o assunto mais importante, era recuperar a autoestima e a confiança deles de enfrentamento com o torcedor na hora da crise. Porque hoje tu tem que ter um grupo preparado para a hora da crise. Entendesse? Então, se o treinador não tiver convicção, não, só quem pode modificar todo e qualquer problema é uma coisa que chama-se campo de futebol. Eu sempre briguei nesse sentido. Nós não temos que reclamar nada de ninguém, saber que a crítica ela faz parte do trabalho e vocês têm que estar preparados quando pega uma profissão como esta, de saber enfrentá-la e não usar de nenhum artifício sobre isso, porque vocês têm a condição de mudar essa imagem. Valdomiro é um exemplo disso. Sim, mas muitos jogadores são assim. O Inter desse momento é o time que precisa de uma recuperação emocional. Essa gestão que está aí perdeu tudo. Todos nos últimos 3 anos nós perdemos tudo. Não, foram só no Beira-Rio, com a atual gestão, foram 8 eliminações, 2021, 22, 23, 24. Mas olha aqui, ó, escuta o treinador. Isso mexe com o ânimo da torcida também. Tudo bem, isso nós já detectamos em toda a torcida internacional, que todo mundo pensa que o torcedor é burro, não, ele é muito inteligente. Burro é quem pensa, que não ouve a voz do torcedor. Mas, professor, eu acho que o torcedor, então, principalmente, mas o torcedor, a diretoria, a comissão técnica, grupo de jogadores, precisam entender, e eu não estou vendo, eu começo a ver daqui a pouco esse alerta, ainda não é uma coisa, entender o que o Internacional disputa. O ano do Internacional não acabou contra o Rosário. Não! Porque o Inter ainda não está garantido na Série A do ano que vem. Não acabou. Quem está dizendo, acabou, não é verdade. Não é verdade, tem razão. Não acabou, não. Exato. E aí, Cadu, me parece que é o seguinte, não adianta, nesse momento, né, no meio do campeonato, fazer crise e tal, porque a crise está instaurada, para depois, soltando 4, 5 rodadas, vamos nos unir para tentar evitar o pior. Não, tu tem que tentar evitar o pior agora. Então é o seguinte, todos esses debates que eu acho extremamente necessários sobre o que trouxe o Internacional a fracassar até aqui, não cabem nesse momento. Esse momento é como é que a gente faz o Inter somar 45 pontos, 46, e aí depois a gente quebra os pratos. Aí depois a gente pensa e discute o que só uma informação. Faz uma retrospectiva quando o Internacional caiu a última vez. O que houve aquela semana, lembra? Quem era o treinador do Fluminense naquele jogo? Era o Abel. Ele botou o 3º time em campo. Mas naquela semana teve eleição. E o Pífero perdeu a eleição. Então o comando acabou. Agora, o Alessandro tem mais 2 anos de gestão. Entendesse? Então, o que tem que ser feito agora é fazer com que assuma a responsabilidade, fale com o torcedor, porque a voz, ele tem que pegar alguém de porte, gente que tenha uma qualidade de empatia com o torcedor, para que ele fale com o seu torcedor. Porque o torcedor ele está totalmente numa situação aleatória.
E foi o que ele tentou com o Abel também, né? Tanto com o torcedor quanto com o vestiário. Né? Que o Abel poderia ser essa figura. Então o que a gente viu nessa última entrevista, após jogo, é uma dificuldade de afirmação, tanto do Roger como do Patrick, porque a explicação não era deles. Aquele momento era para os dois. Roger, sai para lá. Patrick, sai para lá. Vou o presidente lá. Aquela hora é a hora do presidente. Entendeu? Não interessa lá quem ele fosse. Mas é a voz do clube. O comando do clube. Ele deu uma declaração passada agora, umas 2 ou 3 semanas atrás. O que ele disse? Não, eu vou fazer porque na hora da crise, das reclamações, tudo cai sobre mim. Mas essa parece que não caiu na cabeça dele. Quer dizer, é a contradição da afirmação. Entendeu? Dizer ao torcedor o que vocês querem, eu vou fazer. Mas, Ernesto, intervalo de jogo lá em São Paulo, o Grêmio vai empatando em 1-1 com o Corinthians, né? O que não é um mau resultado, né? Não é um mau resultado pela situação, o Corinthians embalado aí, em função do novo técnico jogando em casa, estádio lotado, 22 saídas. Pois é. Mas o Grêmio adotou um esquema que eu acho que te agrada, o 3-5-2, o esquema do 3-5-2? O esquema de jogo que o Renato adotou para esse jogo. O esquema de jogo 3-5-2 é o que mais te possibilita um resultado positivo. Porque tu tem maiores jogadores em termos de ataque, tu tem a qualidade, tu tem que ter uma qualidade para jogar. Eu cansei de fazer tudo isso, não? Porque eu, quando saí daqui, eu treinava muito todo que tipo de jogo e de treinamento fazia. Não? E aqui, quando eu jogava, eu joguei 3-5-2 várias vezes. Eu joguei, mas agora... treino e joga. Acontece que hoje a dupla Grenal ela tem um problema muito grande. Né? Onde treinar. A qualidade do treinamento. Entendeu? Esse é o grande problema. Então, o que é que o presidente tinha que fazer após a saída do Cudê? Ele tinha que oxigenar, como chama no futebol. Tá, mas o Grêmio, vamos aproveitar esse momento que está no intervalo de jogo, Renato. Até bem, porque. Mas só para terminar do Internacional. A gente vamos ter tempo na volta. O Grêmio, daqui a pouco, vai ficar numa mesma situação. Entendeu? Porque não tem futebol. A importância desse resultado, o Grêmio fez o gol a 1 minuto de jogo, né? Isso aí, tu sabe bem que isso aí dá uma tranquilidade à equipe. Quando tu faz um gol a 1 minuto, dá uma tranquilidade. Ainda mais a necessidade do Grêmio. E uma vitória deixa o Grêmio hoje fora da zona de rebaixamento. Com jogos a menos aí. O Corinthians, ninguém pode esquecer que nós vimos o Corinthians sem a autoestima e hoje está com a autoestima elevada. Ele tem duas vitórias. Ele tem um treinador experiente, não? Que fez uma declaração pública contra o Vasco em que ninguém conversava com ele. Isso repercutiu bem na torcida do Corinthians. Entendeu? Que hoje, no momento do jogo, no pouco tempo que nós estamos vendo o jogo e vindo para cá discutindo, a torcida levantou, que antes não levantava. Mas o Corinthians mudou. Mudou o futebol. O presidente disse o quê? Eu trouxe para cá uns traíras. E me arrependo de ter feito, e agora eu já fiz, agora terminou. E agora daqui é bola para frente. Então tem várias coisas do futebol, e elas influem para dentro do campo. E vinha conversando contigo e te disse, o Grêmio fez um gol muito cedo. Não, porque... Mas é ruim, o gol cedo te dá uma... Não, mas no cedo na casa do adversário, não foi. Porque tu perde... Mas o jogo está aberto, a gente está vendo o jogo está aberto. Existe uma coisa aqui, o time que toma gol, tá? O time que toma, ele se livra da responsabilidade do resultado. Ele que passa o emocional para o outro. Eu ataco, eu defendo, eu garanto. Entendeu? Eu virei jogo de 3-0, 4-3 aqui. Mas dentro da normalidade, só que a pressão do Grêmio ela existe ainda, né? E tu sabe que esse envolvimento de zona de rebaixamento, a necessidade de uma vitória, a necessidade contra um time, como tu mesmo disse, que vem com uma motivação maior. Por que uma mudança? Porque o Grêmio não tem ainda a convicção de time.
O Cudê fez uma coisa inédita. Aí os jogadores estão chegaram. Mais de 108 escalações. Mas o Cudê passou. Os Guinness. O Renato está no mesmo caminho. Tudo que é jogo muda. O fato da gente estar... Mas muda pelas questões de desgaste, lesão, como tu vês. Mas fala um pouquinho. Lesão, tudo isso é problema resolvido que não é ali. Por que se lesiona tanto? Alguma coisa tem. Tu acabou de falar no bloco anterior que tinha a questão, e não dá para negar isso, a logística, não treinaram nos seus campos. Agora estão voltando, o Internacional voltou a jogar, o Grêmio nem ainda jogou na arena. Né? Não sabe nem aonde vai jogar, ainda não está definido. O Gilberto, por exemplo, ele veio para cá e foi dele. Pois é. Daí, você fez onde na viagem? Mas aí toda regra tem uma exceção, né? Toda regra tem uma exceção, né? Ninguém vai me... Agora, essa logística, viaja, os problemas de viagem até para chegada em Porto Alegre, saída, enfim, e isso não abala. E o Juventude? Mas o Juventude... Faz pior. O Juventude não teve problema. Não teve problema. Não teve. Ficou treinando no seu estádio, jogando no seu estádio. Para um pouquinho. O problema da tragédia é outra coisa. A tragédia maior é tu ficar parado sem saber o que tu vai fazer. E que foi o Grêmio até agora está procurando onde jogar. Ele ainda não fez uma planificação e dizer vou para cá e acabou. Não, agora vai voltar para Curitiba. Entendeu? E nem sei se vai jogar em Curitiba, nem a CBF tem que dar, até Curitiba tem o avô para ele, mas vai ser um problema com ele, porque Curitiba fica perto de São Paulo, está falando em relação aos jogos da Copa do Brasil, fica do lado de São Paulo, a torcida do Corinthians é muito grande no Paraná, então eu não sei se o Grêmio vai jogar lá, não. Mas para um pouquinho, se o Grêmio está jogando com o Corinthians agora, tu quer que o Grêmio ganhe do Corinthians? Agora estou com medo da torcida. Não, mas aí é o mando de campo. Aí é diferente, Ernesto. É mando de campo. Mas isso... tu quer me dizer que mando de campo não influencia? Aonde é que os clubes. Aonde é que os clubes. Só um pouquinho. Aonde é que os clubes ganham o maior número de pontos nos campeonatos? Aonde? Jogando na sua casa. Eu estou te falando. Não. Tu está confundindo as coisas, botando coisa que não tem nada a ver. Eu estou falando de logística, que o Grêmio já tinha que ter. Se é Curitiba, é longe, é perto. Aonde é que vai jogar então? Pois é, tem problema. Lá no Heriberto Rio. Não sabe, o Grêmio agora não sabe. O Internacional não permitiu, o Juventude, até porque hoje tem uma rivalidade também com o Grêmio, não permitiu jogar no Jacone. Tem que jogos, por exemplo, contra o Fluminense, jogos pela Libertadores, tem que ter autorização, tem que ter o ok, o aval. Cadu, só um pouquinho. Isso é mentira. Mentira o quê? Não é mentira e falta de competência. Porque se eu vou na CBF, se eu sou dirigente do Grêmio, eu boto um cara lá dentro para sentar lá para conversar. Eu quero esse estado me ajude, como é que vão fazer? Acabou? A CBF tem que ter Libertadores não é CBF, Libertadores é Comebol. Mas é a mesma coisa. Não. A Comebol sabe que aqui não tem campo. Não, a CBF autoriza em qualquer estádio, não é isso. Eu estou me referindo à questão... Quem representa a Comebol aqui? É a CBF. Sim, mas a CBF pode autorizar o campo. Não. Mesmo seja o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro, a CBF pode autorizar, mas a CBF também não vai conseguir impor a um clube, olha, tu vai ceder o teu estádio, né? Porque, por exemplo, qual foi o argumento do Internacional? Olha, o gramado do Beira-Rio está muito prejudicado, essas datas que o Grêmio precisa... Não, pera um pouquinho, não precisa fazer isso, é mentira, isso deve ser mentira. Porque tudo que é jogo vai para Brasília. Mas, Ernesto, isso aí não é... Por quê? Sabe por quê? Porque tem dinheiro no meio. Não. O Juventude vendeu os 2 manos. Isso é campeonato brasileiro, Ernesto. Não tem nada a ver com Comebol. Mas Cadu, CBF e Comebol, elas comem junto. Porque quem vota na Comebol são os presidentes de confederação. Não tem. Aí eu participei de tudo isso. Tudo bem, mas não... Conheço o bastidor. É incompetência. Tem regulamento, tem critérios, é questão de capacidade, é questão de logística, é questão... É mais de 20 mil. Não tem. Lá na Chapecoense tem 20.600 pessoas. Pronto, vai jogar lá. Então é verdade que senão autoriza. Agora, ninguém diz que vai. Bom, a questão do local também, né? Isso aí vai ser definido, né? O Grêmio está com essas dificuldades e aí vai ter que achar um local para jogar. E isso aí
Isso aí também traz problemas emocional. Tu não sabe nem onde é que tu vai jogar. Mas que gestão? Aí tu tem uma preocupação. Tu tem uma preocupação de Campeonato Brasileiro, zona de rebaixamento. Aí tu tem agora a Copa do Brasil. Tu tem Libertadores, né? Não sabendo onde vai jogar pela Libertadores. Eu acho que a gente pode fazer até um paralelo. Jogador, tô falando do clube. Não, mas eu acho que a gente pode até fazer um paralelo quando a gente lembrar do Internacional ali 2012, 2013, que vinha de grandes vitórias, tinha time qualificado, Juan, Forlan, D'Alessandro, e o fato de não jogar no Beira-Rio, que estava em reforma, o Inter fez campanhas medonhas ali, foi muito difícil. Isso que não tinha um jogo aqui em Novo Hamburgo. E foi mal em Novo Hamburgo. Campeonato Brasileiro e Novo Hamburgo. E teve uma campanha horrível. Vamos dar aqui, botar nós aqui a Cândida Manuela nos mandando uma boa noite aqui na nossa audiência no programa, fazendo referência, então vai boa noite também lá para a Cândida Manuela. Bom, logo em seguida a bola vai estar rolando nesse segundo tempo. Vamos esperar o que o Grêmio pode fazer nesse segundo tempo, se vai sentir, a pressão vai ser grande, já foi a partir do momento, né? Agora, o Grêmio com 3 zagueiros, aí daqui um pouco a possibilidade de uma jogada num contra-ataque, né? Podendo sair de lá de São Paulo com uma vitória. Mas repito, o empate, se confirmar e terminar, é um baita resultado. É um baita resultado, sim, porque o Grêmio tem na sequência jogos complicados aí também e tem esse acúmulo de jogos, né? Essa pressão em zona de rebaixamento, em Copa do Brasil e Libertadores. Claro que o Internacional queria estar nessa situação, né? Isso não serve como de coisa, porque o Internacional gostaria muito de estar numa situação que tem o Grêmio, né? Evidentemente que não em zona de rebaixamento, mas em Copa do Brasil e Libertadores, que é questão financeira também, né? E agora, sem Alan Patrick, tomara que o Internacional volte a jogar com 3-5-2. Eu não sei. Povoar o meio de campo de gurizada. Não sei, tem a possibilidade aí, o Roger deve fazer algumas modificações. Eu vou dizer uma coisa para você, é o seguinte, o Internacional não pode, nesse momento, prescindir desses jogadores que trouxe. Entendeu? Porque a coisa ia piorar. Tá? Porque tu não pode botar os meninos para jogar e dar a responsabilidade para eles e os veteranos fora. Se tu não tem quem respalde no vestiário, é preciso que tu tenha nos vestiários alguém que te respalde. Mas agora, exatamente essa mudança de comissão técnica. Olha, após o jogo, agora se tem informação que o Mercado, né, e o Rocher entraram dando soco, entraram dando soco nas paredes, chutando tudo. E depois, após o jogo, o professor Paulo Paixão, que a gente conhece bem, sabe toda a capacidade dele, na cara e na frente de todo o grupo, ele foi bem categórico. Sim, mas deu soco na frente por quê? Não, mas a indignação dos jogadores. Não, a indignação não, porque não tem comando. Não. E jogador de futebol tem que dar soco em nada. Não, Ernesto, é irritação. Isso é outra mentira. Não é mentira. Não é mentira. Te lembra outra vez que falou, que o Magrão falou, não é mentira. Isso aí é uma figura, Ou seja, eles chegaram indignados dentro do vestiário, né? Não é soco, Ernesto. Isso é uma figura de linguagem, indignados, cobrando dos outros, e o professor Paixão depois, só um pouquinho, Ernesto, só um pouquinho. Depois o professor Paixão, e a correta frase dele, ele diz o seguinte, né? Porque conhece o Internacional, é um campeão de Libertadores pelo Internacional, é um campeão do mundo pelo Internacional, ele foi bem categórico. E falou: quem se acostumar como está o Internacional dessa maneira, que saia. Tem que sair. Quem disse? Professor Paixão. Quem se acostumar com este marasmo do Internacional? Quem disse? O professor Paixão disse para o grupo. Quem se acostumar com esse marasmo, né, do Internacional, essa falta de atitude, que saia. Como querendo dizer, vocês vão ter que mostrar o outro lado da história. Vocês vão ter que reagir. Porque a maneira que está é impossível. Olha, como tu diz, tu quer me dizer que Alário é ruim, que Borré é ruim, que Valência é ruim? Não, né? Não são ruins jogadores, não são. Tá bom. Agora é um time batido animicamente, moralmente. Agora essa frase... Se tu tem um exército sem comando, não pode botar... Não, mas o comando está sumindo agora, Ernesto. Ernesto agora Ernesto tem um novo comando. Olha o que o professor Paixão disse. E essa frase do Paulo Paixão... O que o professor Paixão falou e saiu para a rua, não me serve. Não me serve, não. Tu acha na minha cabeça não entra.
Tu acha que as Mas coisas sabe que não fazem? mas essa frase do Paulo Paixão Mas eu me lembro. faz, Ernesto. Tu acha que não vazava no teu tempo, Ernesto? Tu acha que não tinha jogador, dirigente que não entregava? Nunca! Palavras E tu não minhas! soubesse. Palavras minhas! Ouviu todo tempo de vocês Não tem num grupo enorme de 30, 40 pessoas, não tem. Mas eu te faço uma pergunta. Até porque não é só o jogador, é o jogador, é o pessoal da Qual comissão foi o técnica. produto esportivo que falou sobre a afirmação de algum que trabalhasse comigo? Isso, Ernesto, não tem. E ela, ainda antigamente, tu tinha. Isso tu não vai ensinar. Não vem com paixão, Não. Olha aqui, antigamente. Hoje tu não entra, tu não tem contato com o jogador, tu não tem contato com o profissional e as coisas vazam. Na antiga época, tu tinha os teus informantes. Tu convivia com os jogadores. Muitos jogadores te traíam e diziam que tu não fazia. Isso, Ernesto. Hoje o Luiz Felipe leva a culpa de 10 anos, 7-0. Mas quem era o preparador físico? Pois é. Não tem. Essa de não vazar. Mas não foi perna que faltou para aquela seleção. Não. Um só não é responsável, são todos. Não. Com certeza, aí a gente bota o grupo. Da mesma maneira. Né, que o Paixão é campeão do mundo. Não vai ser, não é sozinho. Mas não vai ser no vestiário, tá? Não vai ser no vestiário que o preparador, eu, treinador, que vou ser a voz do clube. Mas o importante... Aí não tem que cobrar. A voz do vestiário, quem comanda é treinador, preparador físico, é uma comissão técnica. Então, o professor Paixão interno. E dentro disso é importante. Não, só um pouquinho. Se tu fala isso num vestiário e sai, quem estava no vestiário? Mas professor, 40 pessoas, professor, e o que são? Todos os jogadores, dirigente, vice-futebol, tu acha que não vai passar? Mas professor, eu acho importante entender. A resposta que eu admito é campo. Mas a gente tem que entender que o que vazou, dessa vez, diferente daquele outro áudio dele, dessa vez é favorável, porque foi uma defesa da indignação dos líderes do grupo. Ela me lembra um pouco, o Falcão fala muito, que aquele time... com Falcão, Carpegiani e Figueroa, quando eles perdiam, eles tinham vergonha, não olhavam, não queriam um olhar na cara do outro. E a sensação que eu tenho muitas vezes olhando a dupla Grenal hoje é que se ganhar, tá legal, ganhamos, se empatar, beleza, se ganhar pra eles não tá aparecendo. Então tem que ter indignação, cara. Verdade. Olha, falar inteiro, Ernesto, falar inteiro. Olha, tudo que você precisa ter em termos de ferragem, você tem lá na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião de Estudão, onde vão, vai direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa, tudo que você imagina. Vamos para mais de 35 anos no mercado, Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Nosso Dois Toques também, né, para o nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos, aquele banco que tem todos os segmentos de nossas vidas, como agora, né, mobilizado exatamente nesse momento. Então, vamos reconstruir juntos o Rio Grande. O Banrisul acredita na força de todos os gaúchos. Estamos do teu lado para prosseguir rumo a um futuro melhor. Nós vamos reconstruir juntos. Você quer embelezar o seu ambiente, seja o que ele for? Então você tem os quadros personalizados da Clique Impresso, a gráfica que pertence ao grupo Impressul. Olha, e loja sempre bem pertinho de você, né? Tem aí, ó, Porto Alegre, região metropolitana. Então, e além dos quadros personalizados, diversos serviços e produtos que você tem lá na Clique. Você pede e recebe em casa. Está aí o telefone, ou só você acessar. cliqueimpresso.com.br. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo dando sequência e para o último segmento do nosso Dois Toques desta quinta-feira. Voltamos. Nós vamos prosseguir, companheiro, medo não há. No rumo certo da estrada, unidos vamos crescer e andar. Nós vamos preparar, companheiros, sem ilusão, um novo tempo em que a paz e a fartura brotem das mãos. O Banrisul acredita na força dos gaúchos. Nós vamos reconstruir juntos. O único porque te entende.
único, porque te entende. Kia, movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta quinta-feira, início do segundo tempo, lá em São Paulo. O Grêmio vai empatando com o Corinthians em 1-1. Nosso Dois Toques, quero deixar seu carro, que é um brilho espelho total, lavagem 5 estrelas, né? Aquele atendimento VIP, deixa o carro, vai buscar, espero que ficar melhor para você, né? É diário, não tem tempo durante a semana, sábado, domingo, feriado, e aí você que escolhe o melhor dia, e como você puder. Tá aí o telefone, endereço, ponto tradicional em Porto Alegre, na Avenida Nilópolis, bairro tradicional e conhecido aqui em Porto Alegre. Nossos Dois Toques também para o seu carro, aquela batidinha fica feia, que te incomoda, então resolva no martelinho de ouro, Euclides da Cunha, 309, tá aí o telefone, só contato com o Marcelinho para você deixar o seu carro zerado lá no martelinho de ouro. Euclides da Cunha, 309, e o telefone na tela, caso você queira agendar. Quero mandar um grande abraço, também lá pro ateliê da Valquíria e a Johnny, que estão sempre ligados aqui, agora são colorados e preocupados, não, eu sempre dou ajustando as minhas roupas lá, né, no ateliê da Valquíria e da Johnny, que fica na rua Marcílio Dias, 763, loja B. Então, se você precisar arrumar, é lá no ateliê da Valquíria e da Johnny. Bom, o Juventude ontem, olha, vinha aí de resultados positivos, vinham crescendo, né? E ontem, agora, com um novo técnico, né, Jair Ventura, ele que assumiu no lugar do Roger Machado, perdeu um jogo para o Cruzeiro com 2 penalidades máximas aí, hein, Ernesto? Já tinha te acontecido isso? Hein? Hoje, o segundo foi uma bola que foi chutada na mão do cara. Pois é. Entendeu? Quer dizer, então pode acontecer. Hoje, no futebol brasileiro, em termos de penalidade máxima, é um caso corriqueiro. Mas não desmerece nada, não, porque o Juventude empatou desses dois grandes clubes que enfrentou, e de 6 pontos ele conseguiu um empate contra o São Paulo. É verdade, lá né? E aí teve aquele gol anulado, né? O gol anulado, os 2 jogos fora, né? Foi jogar fora. Não, então... Tá aí, ó. Estão aí os dois, ó. Foi um no primeiro tempo e outro no segundo tempo. E o Cruzeiro é um time que está em alta, aí fez muitas contratações, né? Jogadores que ainda é boa. Sem dúvida. A campanha do Juventude é exatamente essa: se manter na Série B do campeonato. É somar pontos. Né? E até aqui vai fazendo sem correr risco, né? Na Série A. Série A. Se manter na Série A. Não pensar em Série B, é verdade. Mas é um time forte. Mas um time bem organizado. E aí, méritos de quem? Mérito do Roger, que arrumou esse time do Juventude. É vice-campeão gaúcho, classificado na Copa do Brasil. Tá aí, ó. E tá em meio de tabela no Campeonato Brasileiro. Esse é um trabalho que começou com o Carpini. É verdade. Espetacular. O Carpini que tá com o Vitória. Não se esqueça que o Roger, por exemplo, 5 ou 6 primeiros jogos dentro de Juventude, ele mudou o sistema, quis fazer o dele e quase que foi embora. Quando os jogadores se reuniram, todos eles, e ele aí teve o bom senso
de voltar àquilo que eles estavam acostumados a fazer. E só não pode fazer isso aqui só porque não tinha nada. Não deixou herança nenhuma. Isso é bagageiro. Pois é. Cadu, antes de encerrar, queria mandar um abraço pro pai da Sofia, amigo nosso, né, o Pedro Oliveira, que começou há pouco uma etapa nova profissional e já todo sucesso. Então, tá certo. Bom, vamos aguardar, vamos ver se o Grêmio ainda vão aí, então repetindo aí, no início ainda, né, 10 minutos do segundo tempo, o Grêmio vai empatando com o Corinthians em 1-1, e o Internacional, a expectativa que nesses dias, embora, né, o tempo é curto, né, o Internacional que foi desclassificado na terça, tem esse jogo no sábado, o Roger prevê algumas modificações, né, e fará modificações, e tem a necessidade, né, Ernesto, não tem como fugir dessa, manter um grupo que tá, como disse o Estevão, o Alan Patrick lesionado está fora, né, por algum tempo, e então o que o Roger poderá e o que terá que fazer com as modificações aí para esse jogo contra o Bahia, né, lá na Fonte Nova, na Bahia. Um jogo que vai exigir muito do Internacional, até porque a torcida vai cobrar, né? Vai cobrar também a torcida do Bahia por esses 3 jogos aí, 2 derrotas e um empate. Mas ele treinou hoje as novidades, o Gabriel Carvalho como titular, né, que agora renovou para o Internacional, esse menino aí com 16 anos, 16 ou 17? 16 anos, o jogador mais novo atual no Inter no século XXI. E testou aí também o Bernabé, né, porque o René definitivamente, né, já disse após o jogo. Tem que botar para jogar. Se é bom jogador, tem que botar para jogar. O René? Não, o René, mas ele já disse, ele foi bem categórico na declaração dele, disse, olha, se eu não ajudo, não atrapalho, eu vou me embora, não tem mais para ficar, então não tem mais ambiente, realmente não tem. Né? Bom, mas tá aí. Bom, nós vamos pro barranco, né? Vamos para lá assistir o final desse jogo do Grêmio, aí tomara que o Grêmio consiga aí, mesmo já disse, repito, um empate não é um mau resultado. A vitória seria extraordinária, né? Barranco, restaurante Cascaria, mais perto do Rio Grande do Sul, referência nacional. O complexo do Barranco do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esquecendo as promoções que você tem de terça a domingo no Barranquinho. Lá não se joga fora, lá sempre tem casa. Lá é sempre de goleada, sempre em casa. Só ganha. Só ganha. Né? E aquelas promoções de terça a domingo no Barranquinho, você curte, é só pedir, tem delivery, tem takeaway, tem gestão, né? Tem gestão. Aliás, eles teriam que mostrar. Então, você curte aonde você quiser, né? Porque tem delivery, tem takeaway, tem Intex, não fica privado nunca das delícias do Barranquinho. Eu sempre estou lá, saboreando meu suco da Suvalã, né? Que é o verdadeiro sabor da fruta natural. Vou para lá em qualquer lugar, comer o que da São Moto. Agora, apenas da revenda da Avenida Ipiranga, né, porque a da Ceará foi totalmente destruída pelas enchentes, mas o Jefferson está lá para lhe dar assessoria, o que você precisa para o seu Kia, né? Assistência, revisão, assistência técnica, você quer trocar, você quer comprar, assim, tudo lá, Avenida Ipiranga 8113 na Kia São Moto. Ao lado, aí é Suzuki São Motos, adeptos de 2 rodas, né? O Estevão também é um dos adeptos das 2 rodas aí, então lá você tem toda assistência, né, na Suzuki São Moto. Preço e qualidade, só tem um caminho, tá aí, Grupo Zafra. Economizar é comprar bem no Grupo Zafra. Falando em coisas boas, a estética lá do Estevão também, a milhão, né, Estevão? A milhão. Recebendo, quem quer ficar melhor ainda que já está, é lá na estética do Estevão. Preparação pro verão. Pro verão! Então, dá o telefone aí, então, contato. 33286539. Repete. 33286539. Então, vamos lá, eu vou me preparar para o verão, então eu vou passar lá para me preparar para o verão, então. Vai ser aqui, por exemplo, tem... Tem encerrado, não dá. Tá? Obrigado, Ernesto. Obrigado. Obrigado, Giovanni. Obrigado, Estevão. O Corrado, a nossa audiência, né? Obrigado a você também pela audiência, pela companhia e continue na programação que vocês estiveram assistindo. Na sequência, na Master TV, mais atrações e mais informações. Todos vocês, um bom final de noite. 2 toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.